Graça e paz, irmãos. Como é gostoso nós podemos estar reunidos todos em família para celebrarmos o Senhor, não é? A igreja é a grande família do Senhor. É uma reunião de famílias e, portanto, a gente poder estar num culto onde todas as famílias estão juntas, congregadas em torno da palavra, é uma bênção que me alegra muito o coração e tenho certeza que o de vocês também. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Esse está fácil de achar, hein, irmãos? Capítulo 2, até as crianças podem procurar. Gênesis, capítulo 2. O texto sobre o qual nós iremos meditar hoje, meus irmãos, está no versículo 18 até o 24. O tema da nossa reflexão de hoje é casamento. Casamento, propósito divino. A última vez que eu estive aqui, irmãos, eu tratei justamente sobre esse assunto. Aqueles que se lembram, a gente fez uma exposição de Efésios capítulo 5, versos 22 a 33, e o tema da pregação foi marido e mulher no lar cristão. Para essa reunião de hoje, considerando que todas as famílias estariam presentes, inclusive as crianças, o núcleo da família havia decidido que nós iríamos ministrar aqui o texto que seria ministrado nas salinhas para as crianças. E o texto que seria ministrado para as crianças hoje é Gênesis, capítulo 2. Creio, irmãos, ser um mover do Senhor sobre a nossa igreja acerca desse assunto, o casamento. Tanto é que estamos aqui pela segunda vez consecutiva falando do mesmo assunto, o casamento. O casamento, meus irmãos, como os irmãos já sabem, ele ocupa um lugar de destaque no coração do Senhor. O casamento ocupa um lugar de destaque no coração de Deus. E as Escrituras, irmãos, elas demonstram isso claramente. A Bíblia começa com um casamento. Em Gênesis, nesse texto que nós vamos ler aqui, é um casamento. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado ao casamento, bem no meio dela, Cantares de Salomão. 8 capítulos, uma poesia maravilhosa, que celebra a beleza do matrimônio. E a Bíblia termina com um casamento, meus irmãos, em Apocalipse. O primeiro milagre que Jesus realizou, aonde foi? Foi num casamento, nas bodas de Caná. E a primeira relação social estabelecida por Deus, meus irmãos, foi aonde? Foi o quê? O casamento. Não sei se os irmãos sabem, a Bíblia tem 1189 capítulos. E Deus já fala do casamento no capítulo 2. De modo que é muito evidente para nós, irmãos, que, de fato, o casamento ocupa um lugar de destaque no coração de Deus. E o propósito da nossa meditação nessa manhã é entender o porquê. Por que Deus considera o casamento algo assim tão relevante, tão importante, que merece tanta a nossa atenção? Isso é o que nós pretendemos entender meditando nesse texto que nós temos diante de nós. Você que está com a sua Bíblia aberta, então eu convido a você a acompanhar comigo o relato do primeiro casamento, Gênesis 2, 18 a 24. Essa primeira leitura, meus irmãos, do texto, por se tratar de um texto um pouco mais longo, eu farei a leitura sozinho, mas depois, à medida que nós formos fazendo a exposição do texto, eu vou contar com a ajuda dos irmãos, para os irmãos lerem comigo, tá certo? Gênesis 2, 18 a 24, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus
e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aqui a leitura da palavra, meus irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos livremente, em família, em torno da Tua palavra. Pedimos que Tu mesmo nos ensines por meio do Teu Santo Espírito. Venha nos mostrar, Senhor, a beleza do matrimônio e a sua sacralidade. Pedimos que o Senhor, por meio da Tua palavra, abençoe as famílias que aqui estão. E que com isso, o nome de Jesus seja glorificado. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Meus irmãos, com relação ao boletim que vocês têm aí, como eu tenho feito das últimas vezes, eu não vou usar o boletim, não vou segui-lo. Mas tudo que aqui está escrito, tudo que está registrado no boletim, eu pretendo trazer para os irmãos, nós não vamos perder nada do que está aqui. E como eu sugeri também das últimas vezes, os irmãos podem usar o boletim para fazer uma leitura revisional depois. Você fazendo uma leitura de 10 a 12 minutos, você revisa todo o conteúdo que nós vamos tratar aqui na pregação. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos agora meditar verso a verso no que nós temos aqui diante de nós. Eu convido você a ler comigo o versículo 18. Vamos juntos? Vocês tomaram café, irmãos? Vocês estão bem vigorosos? Então, vamos ler. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, em que contexto isso aqui aconteceu? Isso aqui é o 6º dia da criação. O capítulo 1 de Gênesis apresenta toda a criação, dia por dia. E o capítulo 2 de Gênesis, que é o que nós estamos aqui, é uma ampliação do 6º dia da criação. É um detalhamento do 6º dia, onde o homem foi criado, a mulher foi criada e o casamento foi estabelecido. Nesse dia, nesse momento aqui em que nós estamos localizados, Adão tinha sido criado por Deus. Todas as coisas que Deus tinha criado eram perfeitas. Adão foi criado também perfeito. E ele foi colocado num paraíso. Ele estava num paraíso, meus irmãos. E um detalhe, aqui ainda não havia pecado. Não existia pecado. E, portanto, tudo era verdadeiramente perfeito. Mas é curioso essa declaração, essa afirmação que o Senhor faz. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Estava num paraíso, tudo perfeito, ele estava no Éden. Mas Deus diz: não é bom. Não é bom que ele esteja só. Porque nesse caso aqui, irmãos, apesar de toda a perfeição, de um paraíso, apesar de todas essas coisas, o Adão, ele estava só. Ele tinha Deus, sim, com ele, mas Deus estava acima dele. Ele também tinha toda a criação, todos os animais, só que os animais estão abaixo dele. Então, ele não tinha ninguém ao seu lado e, portanto, ele estava só. E isso não é bom, irmãos, porque o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser relacional, Pai, Filho e Espírito Santo, que se relaciona perfeitamente entre si mesmo. Deus é um ser relacional e o homem, sendo criado à sua imagem e semelhança, também é um ser relacional. O ser humano precisa se relacionar. Ele foi criado dessa forma. Então ele estava num paraíso, porém só, meus irmãos. E um irmão já disse que a solidão, ela transforma até mesmo o paraíso num deserto. E é por isso que Deus então diz:
Não é bom. Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E qual foi a solução do Senhor? Vamos ler a segunda metade do versículo 18, irmãos. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus resolveu fazer isso. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora, meus irmãos, na língua original é ezer, que significa aquele que socorre. Essa palavra ezer, ela foi usada 20 vezes no Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. Deus é o meu auxílio. Deus é meu ezer. Logo, ela não significa, em hipótese alguma, inferioridade, como alguns querem que você pense. Ser auxiliadora não significa, em hipótese alguma, ser inferior. Entendam isso, mulheres. Entendam isso, homens. Entenda isso, igreja. Deus não é, meus irmãos, machista e nem tampouco feminista. Antes, Deus é perfeito em seus caminhos. Ele não erra. Tudo que Ele faz é perfeito. Irmãos, no propósito divino, no propósito santo, perfeito de Deus, Deus intencionalmente fez o homem diferente da mulher. Diferente. Paradoxalmente, meus irmãos, à luz das Escrituras, nós podemos fazer uma afirmação paradoxal, de que homem e mulher, diante de Deus, eles são iguais, porém diferentes. Eles são iguais em dignidade. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, porém, são diferentes em atribuições, diferentes em características. E isso, meus irmãos, nisto reside a beleza criativa do Senhor. Ele nos criou com um propósito, Ele nos criou de maneira diferente, de maneira intencional. Para quê? Para que juntos, homem e mulher, mutuamente se completassem. E homem e mulher, juntos, na união do matrimônio, representassem toda a glória criativa de Deus. Esse é o propósito dele. Iguais, porém diferentes. Homem e mulher foram criados, irmãos, repito, para serem mutuamente complementares. Um completa o outro. O homem tende a ser mais racional, ao passo que a mulher tende a ser mais emotiva, mais emocional. É uma tendência. O homem é mais forte fisicamente falando e rústico. A mulher é mais delicada e graciosa. O homem é mais objetivo, ao passo que a mulher é mais subjetiva. O homem é mais direto, a mulher fala um pouco mais. O homem consegue fazer uma coisa de cada vez, a mulher faz 10. Não é? O homem, ele foca longe e fechado, estreito. A mulher, ela enxerga mais perto e aberto, largo. O homem tem a semente, a mulher tem o óvulo. O homem é macho, a mulher é fêmea. E nisso reside a beleza criativa de Deus. Iguais, porém diferentes, para que mutuamente se completem um ao outro. Eu não sei na casa de vocês, irmãos, mas na minha casa é assim. A Vanessa fala assim, vai procurar um negócio lá, pega um negócio lá no armário para mim. Eu vou lá, abro as 2 portas do armário, fico 5 minutos olhando. Ó, não tem. Ela vai lá, sem ver, ela abre a porta, está aqui. Ó. A mulher, ela tem algumas habilidades diferentes das do homem. A mulher completa o homem, irmãos, e vice-versa. Ontem, o Maurício pegou umas cadeiras emprestadas e foi devolver lá em casa. O carro dele estava cheio de coisa, ele devolveu as cadeiras, e aí a Vanessa contou assim, tem 7 cadeiras, Maurício, está faltando uma. O Maurício falou, não é possível. O Maurício voltou no carro, abriu, não está aqui não. Fechou, a Vanessa falou, está faltando uma. O Maurício já estava ligando para a família dele, está faltando uma cadeira lá, tem que trazer. A Vanessa foi lá, abriu o carro, ô Maurício, a cadeira aqui.
O cara não enxergou uma cadeira, irmãos. Uma cadeira. Eu não acho pote de manteiga, né? O Maurício não viu uma cadeira, irmãos. Desculpa expor o irmão aí dessa maneira, mas o exemplo veio ontem a calhar, né, Maurício? Veio para usar hoje aqui. Homem e mulher são diferentes, irmãos. O homem ele tem uma visão muito estreita, muito focada. E aí ele perde um monte de detalhe. A mulher pega tudo. E a mulher está ali para nos auxiliar e vice-versa. Essa é a beleza da criação. Irmãos, eu estou com um problema de visão. Eu não enxergo. Né? Eu estou com o óculos aqui, eu tenho que botar o óculos para ler. Eu não enxergo para perto. A Vanessa, ela tem problema de visão, mas o problema dela é para longe. Olha que beleza. As bulas de remédio eu dou para ela ler. A placa de trânsito eu que leio. E aí ela é minha auxiliadora idônea e eu estou junto com ela, irmãos. Essa é a beleza da criação. Por isso que Deus disse, irmãos, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Adão estava no paraíso, mas ele estava sozinho e ele precisava de auxílio. Vamos ver o que diz o verso 19. Vamos juntos, irmãos? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O que Deus está fazendo aqui? Primeira coisa, Ele está aqui outorgando domínio ao homem. Quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha Ele domínio sobre toda a criação. Vocês lembram? Então, quando Deus chama o Adão e fala assim, Adão, você pode escolher o nome de todos esses bichos aí, e o nome que você escolher, esse vai ser o nome deles. Ou seja, Deus está outorgando domínio ao homem. Você domina a criação, Adão. Mas não apenas isso que Deus está fazendo, Ele não apenas está outorgando domínio. Sabe o que Ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está sendo didático. Ele queria ensinar para Adão aquilo que ele, Deus, já havia visto. Aquilo que ele, Deus, já havia identificado. E eu vou mostrar isso para vocês na sequência do texto. Vamos ler o verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Irmão, você percebe o que Deus está fazendo? Adão escolheu o nome para todos os animais. Aliás, Deus deu essa tarefa para o Adão antes de criar a Eva. Porque eu acho que se ela estivesse lá, não daria para ele fazer isso num dia só. Ela ia ficar dando pitaco. Ai, amor, girafa. Não gostei. Então, Deus estrategicamente falou, Adão, escolhe aí o nome escolhe os nomes dos animais aí, daí depois Ele escolheu o nome de todos os animais, irmãos, e aqui, muito provavelmente, Deus os fez passar diante dos olhos de Adão em pares. Macho e fêmea. Então o Adão, ele viu toda a criação. Ele escolheu o nome de todos os animais. E ele percebeu aquilo que Deus queria que ele percebesse. Que ele estava só. Todos os animais tinham o seu par. Mas ele, o homem, não tinha. E Deus estava aqui, irmãos, como eu disse, sendo didático. Ele estava ensinando a Adão aquilo que ele, Deus, já havia identificado. O problema que ele já tinha visto. Que o Adão precisava de alguém com quem ele pudesse ter comunhão, pudesse ter relacionamento, intimidade, amizade, alegria, cumplicidade. Alguém com quem ele pudesse se relacionar. Porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser relacional. Então Deus estava sendo didático. Aí olha que maravilhoso, meus irmãos, o verso 21. Vamos juntos? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Irmãos, aqui eu quero fazer uma pequena digressão. Uma digressão é quando a gente sai do assunto principal para trazer um ensino secundário, mas que eu acho importante.
E qual é esse ensino? Irmãos, o ensino é que Deus conhece cada uma das nossas necessidades antes mesmo que nós as conheçamos. E esse Deus, irmãos, que nós temos, Ele não apenas nos faz conhecidas as nossas necessidades, como também, de maneira poderosa, Ele mesmo trabalha para suprir as nossas necessidades. Ele identificou, não é bom que o homem esteja só. E Ele mesmo ensina o Adão que não era bom, e Ele mesmo atua para suprir essa necessidade. Oh, irmãos, se nós conhecêssemos o Deus que nós temos, certamente não andaríamos tão ansiosos como temos andado por aí. Tem um texto de Isaías, nós não vamos lá, eu só vou ler para os irmãos. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oh, irmãos, esse é o nosso Deus. Se nós conhecêssemos mais intimamente esse Deus, nós não andaríamos ansiosos como temos andado, antes nós descansaríamos nele. Aliás, irmãos, na sequência do texto, aqui nós estamos vendo que foi justamente quando Adão estava dormindo que Deus atuou para resolver o seu problema. Foi enquanto ele dormia que Deus trabalhava. Eu uma vez ouvindo um pastor pregando esse texto aqui, e ele contando que um jovem da igreja chegou: pastor, eu queria casar, né? Eu queria que Deus me arrumasse uma mulher, tal. O que o senhor acha que eu devo fazer? Ele falou: vai dormir, rapaz. Vai dormir. O Adão não ganhou a Eva quando ele estava dormindo, então vai dormir. Irmãos, nós temos que descansar no Senhor. Ele conhece as nossas necessidades e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. É o que a Bíblia diz. Então o Senhor está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem. O meu pai e o meu irmão, ambos são anestesistas. E muito provavelmente eles aprenderam na faculdade ou na residência que a anestesia ela foi criada em 1842. Pesquisei isso aqui no Google. Ou seja, 180 anos atrás. Mentira. Aqui na Bíblia está dizendo que o Adão dormiu, caiu um sono profundo. Deus tirou a costela dele, fechou o lugar com carne. A primeira cirurgia da história da humanidade, irmãos. Foi há 6.000 anos atrás. E foi a primeira anestesia geral aqui, né? Sono profundo e ele dormiu e tudo tranquilo. Ele não sentiu dor nenhuma, irmãos. Arrancou um pedaço dele aqui e não doeu. Sabe por que não doeu, irmãos? Porque não havia pecado no mundo. Irmãos, toda dor humana, seja ela qual for, ela só existe hoje por causa de um negócio chamado pecado. Nesse dia aqui o pecado ainda não tinha entrado, então Adão não teve dor nenhuma. Todas as dores que eu e você sentimos, nós só sentimos porque existe um negócio terrível neste mundo chamado pecado. É a raiz de todas as dores humanas. A angústia humana, irmãos, a nossa dor, ela decorre do pecado. E aí, sequência do texto, verso 22, vamos ler juntos? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Irmãos, o homem, a gente sabe que o homem ele foi formado do pó da terra. Está no versículo 7 aí desse mesmo capítulo. Não precisa ler, mas o homem foi formado do pó da terra. E aqui nós vemos que Deus, para fazer a mulher, ele se serve de uma matéria-prima, digamos assim, mais refinada, né? Para o homem ele usou o pó da terra. É claro que a mulher já estava prevista nele, mas na hora de fazer a mulher ele tira uma costela do Adão. E ele transforma a costela numa mulher. E aí, nesse sentido, muitas dizem, né, que o homem era o rascunho e a mulher é a obra de arte. E, irmãos, até certo ponto está certo esse pensamento. Deus, depois você pode ler na sua casa o capítulo 1. Ele vai criando as coisas e ao final de cada dia, ele vai dizendo que tudo era bom.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era bom. Eis, houve tarde de manhã o primeiro dia. E ele vai dizendo isso. Só que quando ele vê só o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E ao final do sexto dia, depois de ter criado a mulher, ele diz que as coisas eram boas? Não, ele diz que tudo era muito bom. Então, irmãos, a mulher, de fato, mulheres, você, mulher, é a cereja do bolo da criação. Vou me redimir aqui, né, depois da piada que eu fiz, que o Adão teve que escolher os nomes sozinhos, né? Eu afirmo aqui, irmãos, irmãs, que a mulher, de fato, é a cereja do bolo da criação. Não porque ela seja superior ao homem, mas porque ela o completa. E por conseguinte, nós podemos, por inferência, irmãos, deduzir que a mulher completa a própria criação. Foi a última coisa que Deus fez. E aí ele diz, tudo era muito bom. Paulo diz que a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11. Mas agora eu faço uma pergunta para você. Por que da costela? Por que Deus não pegou outra parte? Há um irmão do século XVII chamado Matthew Henry. Ele tem uma frase muito conhecida e muito bonita. Ele diz assim, preste atenção. A mulher não foi feita da cabeça do homem para governar sobre ele, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas ela foi feita do seu lado para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Não é bonito, gente? Muito bonito, né? É bonito, é poético e é lindo. Eu já celebrei cerimônia de casamento usando essa frase aqui. Mas apesar disso aqui ser bonito e poético, irmãos, eu quero dizer para vocês que a simbologia da costela é algo muito maior. Muito maior. O casamento de Adão e Eva, irmãos, nós sabemos pela Bíblia que o casamento de Adão e Eva não é uma mera alegoria. É um fato histórico que verdadeiramente aconteceu no tempo e na história. Porém, nós sabemos também, pelas Escrituras, que o casamento de Adão e Eva é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que é contada para explicar outra história. Isso é uma parábola. Uma parábola é quando você usa elementos terrenos para explicar realidades espirituais invisíveis. E o casamento de Adão e Eva é uma parábola. Eis a parábola. Adão, ainda sem pecado, ele foi colocado num sono profundo. E do seu lado, Deus fez a Eva, depois acordou Adão, entregou a Eva para que ele desfrutasse de alegria com ela. Semelhantemente, meus irmãos, Jesus Cristo, também chamado na Bíblia de o último Adão, sem pecado nenhum, ele foi colocado não num sono profundo, mas na própria morte. E quando ele estava na cruz, os irmãos se lembram que ele foi ferido exatamente aqui, na sua costela. E de Cristo, Deus tirou aquela que viria a ser a sua noiva, a igreja, a qual somos nós os que cremos. E depois de 3 dias, meus irmãos, Deus, uma vez feita a obra maravilhosa de ter feito a igreja, como ele fez a Eva com as suas próprias mãos, ele também fez a igreja. Depois de 3 dias, ele ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos, e o desperta, acorda, filho, está aqui a tua noiva, e entrega a igreja para Jesus Cristo para desfrutar a alegria eterna. Eis a parábola e a sua explicação. Irmãos, o casamento de Adão e Eva é uma figura da relação de Cristo e a igreja. E eu quero só fazer uma observação aqui. Diferente do Adão, que não sentiu dor, porque não havia pecado, Jesus Cristo, o último Adão, este sentiu dor sim. A Bíblia diz que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Sabe por quê? Porque ele levou sobre si as nossas iniquidades. E as nossas dores ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sentiu dor. Ele não tomou anestesia geral, irmãos. Ele morreu na cruz para te salvar.
Por que o casamento ocupa um lugar de destaque no coração de Deus? Porque tipifica. Porque é a parábola que Deus escolheu para tipificar a relação de Cristo e a igreja, a relação mais sublime que existe no cosmos. Jesus diz assim, não precisa ir lá, vou citar para os irmãos. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Esse é o reino de Deus. Um casamento, irmãos, entre o Cristo e a sua igreja, que somos nós. O reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O casamento, irmãos, é banalizado pelo mundo, mas não pelo Criador. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus 13:4. Digno de honra seja o matrimônio entre todos. E aí, irmãos, eu convido vocês a olhar a reação do homem. Como é que o Adão reagiu quando ele recebe a Eva? Versículo 23, perdão. Vamos ler juntos? E disse o homem, vamos fazer o seguinte, vocês estão muito fracos, muito devagar. Eu vou chamar só os homens agora para ler comigo. Como se você fosse o Adão. Mas o Adão renovado, tá, irmãos? O novo Adão, o último Adão, tá? Não aquele caído, tá? Se bem que aqui ele ainda não tinha caído, tá? Então vamos ler junto, irmãos. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está. Quando coloca a fala do homem, tem até um parágrafo mais à direita. Olha na sua, vê se está assim. Porque é uma citação do próprio Adão falando. E aqui, irmãos, no português, a tradução dá uma limitada na gente. Mas no original, na língua original, que é o hebraico, o que o Adão falou aqui foi uma poesia. Literalmente poesia. Essa é a primeira fala do homem registrada na Bíblia. É a primeira vez que o ser humano fala na história da humanidade. E é a única fala registrada dele antes da queda, antes do pecado. E o que ele falou, irmãos, foi poesia. Ele fez uma poesia. A primeira coisa, ele abriu a boca para fazer poesia. Também depois de tanto bicho, né? Ele viu passar aquele monte de animal, macaco, cavalo, girafa, hipopótamo, elefante, passarinho. Ele não tinha auxiliador idôneo para ele. Aí Deus traz a Eva para ele. É como se ele dissesse assim, finalmente, Senhor. Agora sim. E ele faz uma poesia. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, essa deve ser a reação de todo homem que encontra uma esposa. Exultar no Senhor. Alegrar-se no Senhor. Nós não vamos lá, eu só vou citar para os irmãos Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Quais homens aqui são casados? Levanta a mão. Bastante. Você encontrou algo excelente. Você recebeu uma bênção do Senhor. Alegre-se e exulte nele por essa bênção que você recebeu dele. Porque a Bíblia está dizendo que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. E aí o verso 24, meus irmãos, sabe o que é esse verso 24 aqui? Vamos ler juntos. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse verso 24 é o próprio Moisés que escreveu o livro. Ele vinha relatando todos os detalhes da criação. E ele agora faz uma aplicação do texto dele. Ele aplica aos ouvintes dele o que ele espera. Ao relatar toda a glória de Deus na criação da mulher, na instituição do casamento, agora ele faz a aplicação do texto.
Ele vinha dizer, é como se ele dissesse assim: olha, irmãos, o casamento é propósito de Deus, foi Ele que criou, Ele que inventou no coração dele. Não é bom que o homem esteja só. Eu mesmo, o Senhor, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Por isso. Porque os motivos são tão bons que por isso você deixa. Até falando com as crianças, tem criança aqui, né? É como se Moisés estivesse dizendo para vocês também, crianças: olha, morar na casa do papai e da mamãe é muito bom. É gostoso. Mas Deus tem um propósito tão sublime, tão superior com o casamento, que por isso você um dia vai sair da casa do papai e da mamãe, vai se unir à sua mulher, e vocês dois vão formar uma só carne, uma nova família. E nisso vocês vão ter muita alegria. Uma só carne, irmãos. Dá para fazer uma pregação inteira só desse verso, né, Cota? Mas é intimidade, irmãos. Comunhão, alegria e filhos. Os meus filhos, eles são uma só carne. Minha e da Vanessa, nós dois estamos neles. Dois viram um. Isso é tão bonito, irmãos. Tão maravilhoso, porque é Deus que criou. E aí, eu quero chamar os irmãos. O apóstolo Paulo pega esse versículo de Gênesis 2:24 e cita na carta dele aos Efésios. Vamos dar uma olhada lá? Efésios capítulo 5. Versículo 31 é a citação desse versículo. Barulho de páginas voando ao ar soa como música para os meus ouvidos. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 31 e 32. Você vai ver que o 31 nada mais, nada menos é do que um Ctrl-C, Ctrl-V de Gênesis 2:24. O Paulo cita aqui a frase de Moisés e em seguida ele faz uma aplicação. Ele aplica o texto a Cristo e à igreja. Vamos ver junto aqui, irmãos. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha o que ele diz no 32 agora. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ô irmão, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Grande é esse mistério. Grande é este mistério. Assim como o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, irmãos, assim também o filho amado deixou a casa do pai nos céus para vir buscar a sua noiva, a igreja, irmãos. E para isso, para que essa união pudesse acontecer, ele precisou assumir a nossa carne. Ele abriu mão da sua glória, irmãos, da sua majestade nos céus. E ele se humilha, tornando-se um ser humano. Por meio, irmãos, de um amor que nós não podemos compreender. O Filho de Deus se tornou homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério, irmãos. É por isso que o casamento, irmãos, ocupa um lugar de destaque no coração do Senhor. Porque ele tipifica. Porque a união entre um homem e uma mulher, no casamento monogâmico, cristão, porque hoje você tem que definir casamento, né? O casamento cristão, monogâmico, entre um homem e uma mulher, está bem especificado. Este casamento, ele foi escolhido por Deus como a principal parábola que tipifica a maior realidade cósmica do universo, que é a união de Cristo com a sua noiva amada, que é a igreja. É por isso que o casamento, irmãos, é tão importante aos olhos do Senhor. E eu quero, agora, caminhando para o final, fazer duas considerações acerca do que nós vimos aqui. A primeira delas, irmãos,
é o seguinte: nós precisamos compreender, nós, os que somos casados ou os que pretendemos nos casar, nós precisamos compreender qual que é o objetivo principal de Deus para nós por meio do casamento. É importante a gente entender isso para que a gente não fique frustrado. Qual é o propósito de Deus para nós por meio do casamento? O principal propósito. Muitos pensam que o objetivo de Deus para nós é a nossa felicidade. Não, eu vou casar para ser feliz. Não é, irmãos. É um desejo dele, de fato. E o casamento é para ser fonte de muita alegria. Mas esse não é o principal objetivo de Deus para nós por meio do casamento. Também, irmãos, nem tão pouco, o objetivo de Deus por meio do casamento é tipificar aqui na terra a relação de Cristo à igreja. Ainda que isso seja verdade, como nós viemos tratando aqui. O grande objetivo, o grande propósito de Deus para as nossas vidas por meio do casamento, sabe qual é? Formar Cristo em nós. Como? Todos nós, os que nascemos de novo, todos nós, os crentes, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a Bíblia diz que aquele que foi regenerado e tem o Espírito habitando nele, ele produz o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Lembra, irmãos? O fruto do Espírito é a manifestação da vida santa. E o que eu quero dizer para os irmãos? Que por meio do casamento, há muitos outros meios, mas o principal deles é o matrimônio. Por meio do matrimônio, Deus trabalha em nós de modo a nos santificar, a nos ajudar a produzir o fruto do Espírito. Exemplo, longanimidade. É um fruto do Espírito. O que é longanimidade? É a paciência com o pecado. Deus é longânimo conosco. Ele vê a gente pecando e Ele é longânimo. E a longanimidade, irmãos, se ela é uma paciência, uma tolerância, digamos assim, com o pecado alheio, com quem que eu preciso ser longânimo, senão com aquele que peca? Não é? E nós, ao nos casamos com um pecador igual a nós. E esse pecador, assim como nós pecamos contra ele, muitas vezes ele também peca contra nós. E nesse ambiente, irmãos, nós vamos sendo exercitados na longanimidade, no perdão, na mansidão. Ou seja, Deus vai formando a pessoa de Cristo em nós, por meio do convívio com o cônjuge que é pecador assim como nós. Irmãos, o fruto do Espírito, o nome já diz, uma árvore, ela produz fruto, mas o fruto que ela produz nunca é para benefício próprio, sempre para o benefício de outrem. O fruto do Espírito que você produz não é para você, é para o outro. E é no casamento, irmãos, a Cota fala que no casamento a gente acorda em igreja. A gente acorda na igreja, quando você está com o seu cônjuge, e ele é crente. E ali nós vamos já tendo que exercitar longanimidade, paciência, domínio próprio, todas essas coisas, irmãos. Então eu falo para vocês, sem medo de errar, que o casamento é o ambiente principal que Deus escolhe para formar Cristo em nós, para desenvolver em nós o fruto do Espírito. Certamente, irmãos, o casamento ele não é um mar de rosas. Por isso que eu falei, é importante nós termos as nossas expectativas alinhadas para que não nos frustremos. O casamento ele não é um mar de rosas, como pintam por aí. Ele traz, sim, muita alegria, sem sombra de dúvidas. Porém, ele traz também muitos desafios, irmãos, e nós precisamos estar preparados para essas. Nós temos que ter essa expectativa alinhada com relação ao casamento. Mas eu digo para vocês que perseverar no casamento significa perseverar na santidade. Significa perseverar em santificação, perseverar no Evangelho. E tudo aquilo que a gente faz, irmãos, de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor abençoa. Tá? Então essa é a primeira consideração que eu queria fazer. E a última, eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, acerca de todas as verdades que nós vimos aqui sobre o casamento. É que, como nós vimos, a união entre um marido e a mulher, ela tipifica a relação de Cristo e a igreja, certo? E isso tem duas implicações, uma positiva e uma negativa. A implicação positiva, irmãos, é que se Deus escolheu o casamento
para tipificar a relação de Cristo e a igreja, certamente, não há nada na terra que possa ser comparado ao casamento em termos de prazer. Porque a relação mais prazerosa que existe no universo, meus irmãos, e que vai ser o que vai acontecer por toda a eternidade, é a glória, o prazer do relacionamento de Cristo conosco. E se Deus escolheu para representar aqui na terra este relacionamento de Cristo e a igreja, não tenha dúvida, o casamento foi escolhido por Deus para ser o ambiente mais prazeroso sobre a face da terra. Essa é a implicação positiva dessa realidade, mas tem uma implicação negativa, irmãos. Se o casamento tipifica a relação de Cristo e a igreja, saiba, Satanás não vai descansar enquanto ele não destruir. Satanás usa, vocês têm visto, todas as suas forças para acabar com o casamento. Porque o casamento é uma pregação viva da palavra de Deus aqui na terra. Então ele vai se levantar contra o casamento. Dito isso, irmãos, eu finalizo dizendo que se Cristo não fizer parte dos nossos lares, dificilmente o nosso casamento irá subsistir. Agora, com Cristo, eu digo a você, você pode e deve ser otimista com relação ao casamento e esperar do seu casamento um mar de prazeres e de delícias, porque é assim que Deus criou para que fosse. E a criação do Senhor é boa. Meus irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para a grandeza do matrimônio e nos capacite a vivê-lo de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai, graças nós te damos pela tua beleza, pela beleza da tua criatividade, Senhor. Obrigado porque o Senhor idealizou o homem e a mulher, iguais, porém diferentes. O Senhor, no teu coração, desenhou, Senhor, para que nós fôssemos mutuamente dependentes uns dos outros, para que nós fôssemos seres relacionais. Nós te louvamos pela beleza da tua criação, Senhor. E nós lamentamos profundamente a entrada do pecado, Pai. Porque o pecado corrompeu aquilo que era belo, e por conta do pecado nós não sabemos usufruir da beleza da tua criação. Mas igualmente, Senhor, nós te damos graças pelo teu Filho Jesus, que desceu aí da glória até aqui, Senhor, para morrer por nós, para nos perdoar todos os pecados, e não apenas isso, Senhor, para nos transformar, para fazer morrer o nosso velho homem e ressuscitar uma nova pessoa, um novo homem, segundo Ele mesmo. Para que então, Pai, nós possamos entender a tua criação e viver e usufruir de acordo com aquilo que o Senhor desenhou para nós. Nosso desejo, Pai, é que o Senhor abençoe todas as famílias que aqui estão. Que cada um de nós tenha consciência da beleza do matrimônio, o valor de importância que o casamento ocupa no coração do Senhor. E que pelo poder do Senhor Jesus, nós possamos desfrutar e viver a vida de acordo com o que o Senhor desenhou para nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.